nessa figura de linguagem é o como, tá? Então, por exemplo, quando eu digo assim, essa menina é um doce. Qual é a figura de linguagem que eu estou empregando? A comparação, porque eu estou comparando, eu estou aproximando dois termos, né? Menina e doce, que estão ligados por meio do conectivo como, que é um conectivo que indica comparação, tá? E eu estou fazendo aqui uma relação de semelhança entre a menina e um doce. Eu estou dizendo que a menina é um doce, é algo que tem açúcar? Não. Não. Eu não estou falando isso. Quando eu digo essa menina é um doce, eu quero dizer que é uma menina simpática, carinhosa, educada, certo? Outro exemplo de comparação. Seus olhos são como jabuticabas. Seus olhos são como jabuticabas. Ou seja, eu estou comparando os olhos de alguém àquela frutinha, né, jabuticaba. Ou seja, eu posso estar dizendo aí que os olhos dela são castanhos, enfim, são escuros, como a jabuticaba. Então, reparem, seus olhos são como jabuticabas. Eu estou comparando os olhos de alguém, a frutinha, por meio do conectivo que exerce essa comparação, que é o como, tá? Muito bem. Outro exemplo de comparação. Essa garotinha é linda como uma princesa. Qual é a comparação que eu fiz aí? Vamos, pessoal. Comparou a garota com uma princesa. Estou comparando a menina com uma princesa, né? Sim. Estou dizendo que ela é bonita, linda, especial, né? Como uma princesa. Então, reparem, toda vez que nós empregarmos a comparação, nós vamos estar aproximando dois termos, tá? Ligados pelo conectivo como, tá? Agora nós vamos falar sobre metáfora, que é outra figura de linguagem. Dá uma olhada aqui. A metáfora, pessoal, que só tem esse nome mesmo, a metáfora é uma comparação, tá? Não deixa de ser uma comparação, sem o termo comparativo. Ou seja, ela é uma comparação em que não é usado o termo como, tá? Como assim, professora? É quando eu digo assim, meu pai é uma fera. Eu estou fazendo uma comparação nessa frase? Sim, eu estou comparando meu pai a uma fera, certo? Porém, eu utilizei o conectivo como? Dessa vez não. Eu disse meu pai é uma fera. Ou seja, eu estou comparando, certo? Mas não estou fazendo uso do conectivo como. Então, quando eu comparo, mas não faço uso do conectivo como, eu estou falando da figura de linguagem metáfora. É através do conectivo como que nós vamos diferenciar metáfora de comparação. Porque, na verdade, tanto uma figura de linguagem quanto a outra buscam aproximar termos por uma relação de semelhança, tanto a metáfora quanto a comparação. Porém, o que vai diferenciar uma da outra é justamente o uso do conectivo, que na comparação, a palavrinha como, ela vai estar presente. Já na metáfora, essa palavra não vai estar presente, que é o conectivo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui algum exemplo para vocês. Ó, na comparação, né, como eu falei, o conectivo que mais aparece é o como. Porém, também pode aparecer qual, que, do que são palavrinhas que aparecem em frases que comparam algo, uma coisa a outra, tá? Por exemplo, ela é mais alta do que você. Do que é um termo comparativo, certo? Então, mas o que mais aparece é o como, podendo também aparecer qual, que, do que.
tá? Eu vou pegar aqui uma frase no livro bem parecida para diferenciarmos metáfora de comparação. Olha só, a frase é: a vida é azeda como um limão. E a outra frase é: a vida é um limão. Em qual das duas eu empreguei a figura de linguagem comparação e em qual delas eu empreguei a metáfora? A vida é igual um, um limão, é a comparação, e a metáfora é a outra. Se vocês quiserem, pessoal, embora nós estejamos usando o livro, vocês podem pegar o caderno, tá? Para escrever aí as frases, enfim. Então vamos lá. A frase que eu falei é: a vida é azeda como um limão e a vida é um limão. Na primeira frase, a vida é azeda como um limão, eu utilizei a figura de linguagem chamada comparação, tá? Por quê? Eu estou comparando dois elementos. Que elementos são esses? Vida e limão, Limão. né? E eu utilizei o comparativo como a vida é azeda como um limão. Utilizei aí também uma característica, tá? Azeda, para aproximar esses dois elementos, vida e limão. Agora reparem, na outra frase que eu falei, a vida é um limão, né? Na metáfora parece que a gente afirma. Reparem, não há o uso do elemento azeda, tá? Que é a palavra aí que une, né, uma característica entre vida e limão. Não há a presença da palavra azeda e eu continuo comparando dois termos, vida e limão. Só que agora sem o conectivo como. Então, na primeira frase, a vida é azeda como um limão, eu tenho comparação, tá? Já na frase a vida é um limão, eu tenho metáfora. Nessa frase, a palavra vida está sendo comparada com o limão, mas sem o emprego do conectivo como, né? E sem aí a qualidade que apareceu na primeira frase, que é a azeda, tá? Vamos aí a mais exemplos. Vamos ver. Agora eu vou citar uma frase para vocês me responderem qual é a figura de linguagem que eu utilizei. Minha vida é um conto de fadas. E aí, qual figura de linguagem eu empreguei nessa frase? Essa frase Metáfora. 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 Por quê? Porque não tem aquelas palavrinhas que se comparam uma palavra com a outra. Primeiro porque eu estou, né, fazendo uma comparação implícita, né, uma comparação subentendida. Eu estou comparando a minha vida a um conto de fadas, a uma história, a uma ficção, né? Eu posso estar dizendo que minha vida é tão maravilhosa quanto um conto de fadas. Porém, nessa frase, minha vida é um conto de fadas, eu não uso o conectivo como Tia, tia Oi. Camille, licença. João me mandou uma mensagem agora, João Pedro, Uhum. falando que ele tá mandando pedido para participar, só que não tá conseguindo entrar. Mas aqui para mim não chegou nenhum pedido, não. Falar com ele. Aí, por exemplo, Ele deve estar tentando entrar pelo outro negócio lá do mural. hum, Pronto, mandei pra ele que eu já falei com você. pede para ele tentar entrar novamente para ver se o pedido chega. Mandei. É só esperar ele visualizar e entrar. Tá. Então vamos lá. Então, minha vida é um conto de fadas, né? Eu não deixo de estar fazendo uma comparação, mas é uma comparação
implícita, subentendida, em que o conectivo como ou o conectivo qual, do que, não aparecem na frase. Porém, eu estou aproximando dois termos, né? Que são os termos que eu estou aproximando: vida e conto de fadas. Nessa frase aí, eu posso estar dizendo que minha vida, né, é tão maravilhosa, é tão boa, né, como os contos de fadas, enfim, tá? Reparem que em todas as frases que eu estou citando aqui, as palavras, elas estão numa linguagem figurada, conotativa, tá? Quando eu digo assim, a menina é um doce, eu utilizei a linguagem figurada. Eu não estou falando que a menina é um doce, algo açucarado. Eu estou dizendo que ela é uma menina carinhosa, simpática, educada, né? Gente boa. Então, as palavras nas figuras de linguagem, né, na metáfora, na comparação, na personificação, na hipérbole, que é uma outra figura de linguagem que nós vamos aprender, as palavras, elas apresentam sentido figurado, conotativo. Nós vemos muito isso nos poemas, tá? O emprego da linguagem figurada. E aí nós vamos encontrar metáfora, comparação, enfim. Seu sorriso é o sol em dias de chuva. E aí? Seu sorriso é o sol em dias de chuva. Qual é a interpretação? Primeiro eu quero saber qual é a interpretação dessa frase. Qual é a interpretação que você O tem? sorriso dela é uma alegria no dia triste. É o tipo mais ou menos assim. Muito bem, José, é isso aí. O sorriso de alguém, né? Faz bem em dias de chuva, tá comparando aí o sorriso dela ao sol, né? Irradiante, ilumina, enfim. Muito bem, é isso aí mesmo, José. Então, seu sorriso é o sol, né? Irradia, ilumina em dias de chuva, em dias tristes, né? Em dias ruins, enfim. Muito bem. Nessa frase, qual a figura de linguagem que eu utilizei? Comparação. Comparação? É, Seu não? sorriso é o sol em dias de chuva. Eu acho que é Se não é metáfora. comparação, é metáfora. Metáfora, pessoal, porque eu estou dizendo que seu sorriso é o sol. Eu não estou dizendo seu sorriso é como o sol. Se eu estivesse falando é como o sol, aí seria comparação, por causa da presença do conectivo como. Mas nessa Ah, frase, tia, que eu escutei o como do além. Eu não sei porquê, mas eu Entendi. escutei um como no meio da frase. então seu sorriso é o sol em dias de chuva. Né? A gente comparou aí o sorriso ao sol, né? E não houve a presença do conectivo como, do conectivo qual, do conectivo do que. Então, nós estamos falando da figura de linguagem chamada comparação, porque desculpa, a metáfora. Porque a metáfora, na verdade, ela é uma comparação, mas sem o termo comparativo, tá? A metáfora produz sentido figurado, tá? Produz sentido conotativo por meio de comparações, tá? Vamos lá, uma outra frase. No livro de vocês tem mais nos poemas, enfim, nós vamos ver daqui a pouquinho. Agora eu vou falar uma outra frase aí sem ser metáfora. Estou tentando pegar aqui, pensar numa letra de música. Ai, mas tá vindo uma parte da música, mas eu não sei se tá certo. Fala qual é a música, talvez a gente saiba. Vocês não vão conhecer, não. Calma aí. Deixa eu falar outra, até que essa música venha na minha cabeça. Deixa eu falar uma outra frase aqui. A chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. A chuva caía como lágrimas de um céu
entristecido. E aí? Comparação. 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 Quais são os elementos que estão sendo comparados nessa frase? A água e a A chuva. chuva Água e a as chuva. lágrimas. A chuva, né? A lágrimas de um céu. E eu usei a palavra como, né? Que é o que vai diferenciar a comparação da metáfora, certo? Vou pensar aqui numa outra frase. Deixa eu ver aqui no outro livro. Ó. Com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. Com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. E aí, qual figura que eu empreguei? Metáfora. Personificação. Acho que é assim que se fala. Personificação. Muito bem. Por quê? Tem como a lua se tranquilizar ou se tranquilizar é uma característica humana? É uma característica humana. Humana, certo? Então, toda vez que eu atribuo características humanas, tá? Características humanas a seres inanimados, a animais, a objetos, a fenômenos da natureza, eu estou falando da personificação, que também é chamado de prosopopeia, tá? Eu prefiro chamar de personificação. Sei lá como é que se fala essa palavra, porque eu também é muito complicada. Nossa, tudo Personificação, acho. complicada. Personificação ou prosopopeia. Pensa em personagem e depois você fala pessoa e depois ficação. Personificação. Eu não sei. Mesmo assim, tá complicado. Hein? Parece livro de ciências. Parece o quê? Os nomes dos bagulhos lá de ciências. Pessoal, deixa eu pensar aqui mais frases. Eu tô tentando ver aqui a música que tá na minha cabeça, porque eu tenho certeza que tem figura de linguagem nela. Vamos aí. Fala o nome da música, Camille. É forró, tia? O nome da música... Não, deixa eu analisar para ver se tem. Tem. O nome da música é De Repente Califórnia. É uma canção de Lulu Santos. Não sei se Eu não ia conhecer, não. Não, Ainda bem que ela falou, tia. Eu dou a volta, pulo o muro, mergulho no escuro, sarto de banda. Conhecem? Eu acho que eu conheço. Nunca nem vi essa música, Camille. Não, Eu pensei que fosse colocar forró, tia. garoto. Eu acho que eu conheço, tia. Ó, ela fala assim, garota, eu vou pra Califórnia. Eu conheço. Ver a vida sobre as ondas. Vou ser artista de cinema. Tia, minha mãe Camille escutou aqui em casa cantora. essa música. Oi? Nossa, eu conheço. Então, eu sabia que nessa música tinha figura de linguagem. Então, ó, o vento beija meus cabelos. E aí? Qual é a figura de linguagem? Nossa, tem... Ó, eu sabia, Aquela palavra lá que eu não sei falar. eu sabia que tinha um trecho... Não é só essa frase, não. Tem outras frases aqui na música em que aparece a mesma figura de linguagem. Vamos lá, ó. Vou ler para vocês o trecho inteiro que tem a figura de linguagem e que vocês vão me dizer qual é. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Esse daí tava inspirado, hein, tia? Nossa, muita coisa. E aí? Qual é a figura de linguagem presente nesse trecho inteiro? Vento beija, Personificação. Personificação. Agora eu consegui falar.
personificação. Existem várias características aí sendo atribuídas ao vento, às ondas, ao sol, e características próprias nossas, do ser humano. O vento beija, quem beija não é o vento, né? O sol abraça, o sol também não abraça. Então, personificação, muito bem. Agora, nós vamos pegar o livro aí para fazermos atividades referentes a essa matéria. Quem entrou depois, nós estamos falando aqui de figuras de linguagem, tá? A figura de linguagem é um recurso empregado para tornar a nossa mensagem mais expressiva. Perceberam aí na música, né? Como o cantor, a pessoa que escreveu, estava inspirada. Então, as figuras de linguagem servem para tornar a nossa mensagem, a nossa comunicação, aquilo que a gente escreve, mais expressivo, mais poético. Por isso que elas são muito encontradas em músicas, em poemas, poesia, tá? Página 17, tá assim. Releia 2 estrofes do poema As Formigas. Vede, enquanto negligentes estão as cigarras cantando, vão as formigas prudentes trabalhando e armazenando. Também quando chega o frio e todo o fruto consome, a formiga que no estio trabalha não sofre fome. Letra A. A que personagens as ações destacadas na primeira estrofe estão se referindo? Cantando e trabalhando. Essas ações estão se referindo a quem? As formigas. As cigarras e as formigas, né? Cantar, no caso, está se referindo à cigarra e trabalhar a formiga. Então, vocês vão colocar aí as cigarras e as formigas. Esse as aí tem aquele acento indicador de crase, tá? Se refere a alguém. Ou a algo. Quais são os adjetivos utilizados para caracterizar essas personagens? Negligentes. Prudentes. Negligentes e prudentes, né? Sim. Então, esses são os adjetivos utilizados Então, aí, os dois também estão na primeira estrofe. Utilizados aí para caracterizar as personagens. Então, negligentes e prudentes. Letra C. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego dessas ações e desses adjetivos. Dei uma lida aí para vocês me falarem qual é a resposta certa. E aí, pessoal? A primeira opção? A primeira opção. A primeira. São ações normalmente praticadas por seres humanos e adjetivos empregados para caracterizá-los, né? Então, negligentes e prudentes são características utilizadas referentes a humanos, não a animais. Então, primeira opção. Aí embaixo tem a explicação de figuras de linguagem, de prosopopeia, personificação, que eu já falei. Agora vamos para a página 18. Tem um poema aí, chamado A Menina Azul. Vou pedir para alguém ler. Vai, José. Ô tia, eu tô sem meu livro agora, tia. Ué, por quê? É porque eu tive que vir pra casa da minha tia, aí eu trouxe o livro, eu trouxe só o caderno. Então tá. Não é que nem trouxe o caderno, a gente improvisou aqui agora. Aí você está anotando as respostas. Tô anotando tudinho. Então tá. Então, Daniel. É pra me ler como a gente leu o primeiro lá? No mesmo ritmo? A primeira estrofe. A menina azul é fresca como um azulejo e tem lagos nos olhos. Vai, Júlia.
A menina azul é a fada que pintou o céu. Vai, Ana Bárbara. A menina azul é a água marinha do anel. Vai, Ana Clara. A menina azul, quando se zanga, fica azul escura e quando ri, tão clara como um regato. Arthur. A menina azul tem sonhos azuis como peixes ondulantes. Júlia Lima. A menina azul tem sangue azul como tinta de escrever. Caroline. A menina azul é uma princesa de tule que dança do azul, azul, azul. Muito bem. A primeira perguntinha é para respondermos oralmente, né? Por isso tem aquele balãozinho da fala ao lado. Do que trata esse poema? E aí, pessoal? O poema fala sobre o quê? Sobre a menina que chora muito. Uma menina, né, de olhos azuis, descrita como se fosse alguns dos elementos compostos, né, por essa cor, né? Azul é a fada que pintou o céu, é a água marinha do anel, o azulejo e tem lagos nos olhos. Então é uma menina descrita aí com olhos azuis, né? E descrita como se fosse alguns dos elementos compostos por essa cor. Já a letra B é para escrever. Vamos lá. No poema, foi estabelecida uma relação de comparação explícita entre alguns elementos. Comparação explícita é comparação que está indeterminada, ok? Quais são esses elementos e em quais estrofes isso ocorre? Na primeira estrofe, ocorre essa comparação explícita? Sim, tia. Sim. Então, ó, vamos lá. Na primeira estrofe, a menina está sendo comparada a quê? Ela é fresca como um azulejo. Fresca como um azulejo. Compara-se, no caso, a frescura da menina, né, ao azulejo. Então, vamos colocar na primeira estrofe, vírgula, compara-se a frescura da menina ao azulejo. Agora eu quero que vocês percebam em quais outras estrofes também há comparação explícita. Eu falei a primeira, né? Tem mais aí. Compara-se o quê? A quarta, tia. A quarta. Muito bem. A quinta. A quinta. A terceira também. A sexta, tia. A sexta. Não, olha só. Na verdade, pessoal, todas as estrofes há comparação. Em todas elas, a menina está sendo comparada a algo. Só que aqui na pergunta está pedindo a comparação explícita, que nada mais é a comparação em que a presença do conectivo como aparece, está determinado aí, tá? Então, são as estrofes. A primeira, que nós já falamos e já mostramos a comparação. Agora vamos por ordem. A próxima estrofe é a quarta, alguém falou aí. Na quarta, o que está sendo comparado? Quando ela ri tão clara como um Como um regato. regato. Isso, então vamos enxugar a resposta, deixar mais objetiva. Aí vocês vão colocar um ponto e vírgula. Na quarta estrofe, compara-se. Aí nós vamos fazer a comparação lá onde está aparecendo como, tá? Compara-se a risada clara da menina. Compara-se a risada clara da menina a um regato.
que é um riacho. Compara-se a risada clara da menina a um regato. E aí, vamos continuar. Ponto e vírgula. Qual é a outra estrofe, pessoal? A quinta. Aí vocês vão colocar na quinta, vírgula. O que está sendo comparado na quinta? Os sonhos Os azuis sonhos da como peixes menina com ondulados. peixes ondulantes. Isso aí. Então, na quinta, vírgula, comparam-se os sonhos azuis. Na quinta, comparam-se os sonhos azuis aos peixes ondulantes. Comparam-se os sonhos azuis aos peixes ondulantes. Então, nesse poema, mais ou menos tem um negócio de comparação e metáfora. E não sei também falar a palavra. Metáfora. Isso aí mesmo. Então, repete comigo. Metáfora. Metáfora. Eu aprendi. Isso aí. Na verdade, neste poema, há a presença das duas figuras de linguagem, comparação e metáfora. Em algumas estrofes, como nós estamos colocando nessa resposta, há a comparação, em que o conectivo está explícito, está determinado. Já em outras, há a presença da metáfora, ou seja, há a comparação sem conectivo como. Então, é para fechar a resposta, essa resposta é um pouquinho grande, porque nós estamos falando de estrofe por estrofe. Qual é a outra estrofe aí em que há uma comparação explícita? Sexta. Sexta. Então, ponto e vírgula. Na sexta estrofe... Tia, não dá pra mim escrever mais, não. Dá, aperta que dá. Diminui a letra. Na sexta estrofe, compara-se. O que está comparando aí na sexta estrofe? O sangue é azul com tinta de escrever. Muito bem. Compara-se o sangue azul à tinta de escrever. Esse A também tem acento indicador de crase. Compara-se o sangue azul à tinta de escrever. Foi? Foi. Agora a letra C é para sublinhar no poema as palavras empregadas para estabelecer essa relação de comparação. De que palavra eu estou falando, pessoal? Que foi empregada? Como? Isso aí. Então, nós vamos sublinhar o como em cada estrofe em que ele aparece para comparar aí. Então, na primeira, né, como nós citamos na letra B, na primeira vocês vão sublinhar o como. Quarta. Depois, na quarta. Quinta e sexta. Quinta e sexta. Acharam aí a palavra como? Sim, já sublinhei tudo. Isso aí. Sim. Também. Então, na primeira, na quarta, na quinta e na sexta. Vamos para a página 19. Página 19. Número 2. Releia algumas estrofes do poema da atividade anterior. A menina azul é fresca como um azulejo e tem lagos nos olhos. A menina azul é a fada que pintou o céu. A menina azul é a água marinha de um anel. Letra A. A que elementos a menina é comparada na segunda e terceira estrofes? Ela está sendo comparada a quê? Na segunda e na terceira estrofes. Vamos lá. O quadradinho rosa, a gente deleta, né? Porque faz parte da primeira estrofe.
O quadrinho verde. A menina azul é a fada que pintou o céu. E aí? A que elementos a menina é comparada? Almofada. A uma fada que pintou o céu. A fada que Almofada. pintou o céu. E na terceira estrofe, que aí é onde está o quadrinho amarelo, a menina está sendo comparada a quê? Água marinha do marinha. anel. Aí. Então, vocês vão colocar a fada que pintou o céu. Esse A também tem acento indicador de crase. E a água marinha de um anel. Vamos ver agora quem vai acertar. Na letra B, novamente, vocês retirem a primeira estrofe, que é aquela em que está no quadrinho rosa. Olhando para a estrofe quadrinho verde e quadrinho amarelo, qual palavra o eu lírico emprega para fazer essas comparações? Eu entendi, tia. No quadrinho verde e no quadrinho amarelo, está sendo feita uma comparação. Porém, a comparação não é feita através do conectivo como. Então, qual foi a palavrinha que o eu lírico utilizou para fazer essa comparação? A menina? Não. A menina é o que está sendo comparado. Muito bem. Vem de qual verbo? Ser? Muito bem. Então, vocês vão colocar aí o verbo ser, né? Flexionado na terceira pessoa do singular. Por isso aparece o é. Então, o verbo ser, vírgula. Flexionado na terceira pessoa do singular. 2 pontos. Aí vocês vão escrever a forma como ele aparece aí, na terceira pessoa do singular. É. Vamos lá. Letra C. Na primeira estrofe, né, que é a estrofe aí do quadrinho rosa, com que intenção o eu lírico afirma que a menina tem lagos nos olhos? O que ele quer dizer com isso? Que ela chora muito? Que os olhos dela são claros? Pode ser, né? Aí vocês podem colocar, a fim de fazer uma comparação entre os olhos da menina e a cor, né? Ou também a profundidade do lago, a expressividade de um lago. Também pode ser a fim de dizer que a menina estava com olhos brilhantes, né? Ou marejados, como alguém aí citou. E aí comparando-os com as águas, né, do lago. Então aí, pessoal, há várias possibilidades de resposta, tá? Então, no caso aí, ele, na verdade, está comparando, né? Aí vocês podem colocar aí os olhos da menina e a cor, a profundidade de um lago, ou a fim de dizer que a menina estava com os olhos brilhantes. Então, aí há várias possibilidades de resposta. Embaixo dessa questão tem a explicação de metáfora, tá? E aí, número 3. Leia agora mais um poema. Agora preste atenção. Se a vida for um limão, em copo de água, natural, fria ou gelada,
põe açúcar a gosto, para não ter desgosto. E sinta a vida mudada, de limão para limonada. Letra A é só para responder oralmente. O que o eu lírico quis expressar nesse poema? E aí, pessoal? O que ele quis dizer aí? Falando sobre o limão, falando para colocar açúcar a gosto, para não ter desgosto. E aí? O que ele quis dizer? Acho que para aproveitar a vida. Também, né? E quando ele diz assim, agora preste atenção, se a vida for um limão, ou seja, o limão é azedo, né? Sim. Então, mesmo que tenhamos dificuldades, adversidades, né, na vida, existem sempre formas de melhorar uma situação. E aí é onde depois vem escrita, um copo de água natural, fria ou gelada, põe açúcar a gosto e sinta a vida mudada, né? Então, é isso aí, que mesmo nas dificuldades existem formas de melhorar uma situação. Agora vamos para a página 20. Assinale a alternativa que indica o provérbio a que esse poema faz referência. Ou seja, o poema está fazendo referência ao provérbio. É dando que se recebe, apressado come cru, se a vida te der limões, faça uma limonada, quem não tem cão, caça com gato. E aí? Se a vida te der limões, faça uma limonada. Isso aí, muito bem. Letra C. Qual é a metáfora empregada nesse poema? A vida está sendo comparada a quê? Qual é a metáfora? Limão. A um limão significa que a vida é azeda? Isso aí, certinho. Então vocês vão colocar: a vida é comparada a um limão, ou seja, a algo azedo, certo? Que é uma das características do limão. Então a vida é comparada a um limão, ou seja, a algo azedo. Agora vamos ver quem acerta essa. Letra D. Com que finalidade o eu lírico utilizou as palavras limão e limonada no último verso? No sentido de Porque você evoluir limão na é vida? azedo, limonada é doce. Melhorar? Alguém falou aí sobre ser azedo e doce. Ó, limão. Limão é azedo e limonada é doce. Então, para mostrar a composição do azedo do limão, tá? Ao doce da limonada. Ou seja, para expor que a vida, às vezes azeda, pode tornar-se doce, né? Pode mudar. Então, vocês vão colocar aí umas palavras de vocês para mostrar a composição do azedo do limão ao doce da limonada. Vírgula, ou seja, vírgula novamente. Para expor que a vida azeda pode tornar-se doce. Para expor que a vida azeda pode tornar-se doce. Por isso que ele fala lá no final. E sinta a vida mudada, de limão para limonada, do azedo para o doce. A expor o quê, Camille? Para expor que a vida pode ser azeda e tornar-se doce.
E aí, para fecharmos essa parte aí de exercícios referentes a figuras de linguagem, na página 21, nós temos a fábula, né, da cigarra e da formiga, 4 perguntinhas para responder oralmente e o número 5 para fechar, que é de escrever, né, que é de colocar as letrinhas aí no quadrinho. Vamos lá, então. A cigarra e as formigas. Lê para mim, Yasmin Rezende. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Vai, Por favor. Caroline. Caroline? Ana Bárbara? Desculpa, é que às vezes demora a ligar. Tá, vai lá. Por favor, formiguinhas, me dê um pouco de trigo. Estou com fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Vai, Renan. Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Muito bem. Qual é uma das principais características das fábulas? Além de apresentar uma moral, né? Qual é a moral aí do texto lido? E aí? O que o autor quer passar por meio dessa historinha? Qual é a moral aí dessa história? Tia, eu sei, mas eu não sei explicar. Não deixe nada para depois. Ó, a cigarra é conhecida por cantar demais, né? Enquanto a formiga trabalhava duro para ter o que comer no inverno. Então, é que, na verdade, na vida existe um tempo para tudo, né? Existe o tempo para trabalhar, para se divertir. Só que a cigarra não sabia diferenciar esse tempo. Ela só Tia, queria rapidinho. cantar. Mas não falam que depois que a cigarra canta, ela morre? Na verdade, tem várias versões, né? Várias versões de uma mesma fábula. Mas depois eu vou trazer a original para vocês. Que Nossa, provavelmente. tia, você tem que ver quando a cigarra troca de casca, é muito estranho. Então vamos lá, gente. Qual foi a reação das formigas? Essas são só para responder oralmente. Qual foi a reação das formigas quando a cigarra lhes pediu alimento? E aí, como é que as formigas ficaram? Elas aceitaram? Elas deram um alimento? Não. Elas recusaram, né? E deram uma grande lição à cigarra. Né? Aí depois voltaram a trabalhar, ficaram rindo. A 3 é pessoal. Você concorda com a atitude das formigas? E aí? Quem quer falar? Eu concordo, tia. Deixa eu ver aqui quem tá falando. Fala. Sim. Fala, Yasmin. Eu concordo. Por quê? Eu concordo também. Porque elas trabalharam o verão todo para chegar no inverno dar para cigarra. Certo. Verdade. Você também concorda, Yasmin? Sim. Quem tem um outro pensamento aí? Quem quer falar? Eu acho que a formiga deveria, vamos supor, ter perdão, perdoar ela, deixar ela entrar para comer. E na próxima, e ela falar pra ela que na próxima vez não vai ter mais. Caraca, mas também, tia, Eu olha o tamanho da acho. cigarra. Pra comer comida da formiga é comer tudo. Olha o tamanho da cigarra. Eu acho que a Inclusive- formiga poderia ter dado uma segunda chance, porque todo mundo merece uma segunda chance de tentar de novo. Verdade Solidariedade. também. É isso, são opiniões diferentes. Lembrando aqui, pessoal, que o José, né, na oficina de redação, já interpretou a cigarra. Né, José? Pô, tia, aquele teatro, tia, que eu passei vergonha lá no jardim. A Júlia também participou, Júlia Paixão, não sei se ela está presente aqui hoje.
Vamos lá, então. João também, né? João? Não lembro. Acho que João também participou, não participou, José? João. Não chegou a participar. Não, nem sei, tia, não me Eu lembro. confundi. Eu acho que foi em 2018, não foi? A Oi? oficina. Foi em 2018, não foi? Foi. Vamos lá, então. O poema das páginas 12 e 13 também apresenta uma moral. Ela poderia ser empregada nessa fábula? Comente. Voltem lá na página 12 e na página 13. Vocês vão ver que também apresentam uma moral. Ela poderia ser empregada nessa fábula da cigarra e das formigas? Na verdade, sim, né, pessoal? Porque o poema faz referência justamente a essa fábula, né? Estão aí na página 12 e 13? Ó, na página 12, as formigas, nós lemos aí um dia desses. Então, na verdade, esse poema que aparece nas páginas 12 e 13 faz referência justamente a essa fábula da cigarra e das formigas. É tipo uma continuação, né? Isso. Então, dessa forma, apresenta, no caso, a mesma moral, tá? E para fechar aí o número 5, escreva P para as características do poema e F para as da fábula. E PF para ambos os textos, para os dois. Qual texto é escrito em versos e estrofes? Poema. Poema, então vocês vão colocar P. Qual é escrito em parágrafos, em prosa? Fábulas. Fábula. As personagens são formigas trabalhadoras e cigarras preguiçosas. PF. PF, tanto no poema quanto na fábula. Apresenta discurso direto. Discurso Poemas? direto é quando o próprio personagem fala e aí aparece o travessão antes da fala do personagem. Fábula. Na fábula. Os dois, não? Não, só na fábula. Aí, ó, reparem que na página 21, na fábula, há a presença do discurso direto em várias partes. Olhem aí o travessão. Pode crer. E apresenta uma moral. Na verdade, aí os dois estão apresentando uma moral, né? Nós acabamos de falar isso na questão número 4, de responder oralmente. Então, PF. Pessoal, já são quase 9h05. Anotem aí a tarefa de casa. A tarefa de casa vai ser no livro de produção de texto, tá? Nós temos que utilizar também, porque há conteúdos lá também. Então, para casa, livro de produção de texto, para quem não lembra, ó, aquele livrinho azul, tá? Páginas 52 e 53, que é sobre poema. 52 e 53 para casa, livro de produção de texto. Agora eu vou fazer a chamada e conforme for, vocês podem sair. Vocês têm mais alguma aula? Sim, acho que é Só 10 e 20. Só 10 e 20. Então tá. Qual as páginas, tia? 52 e 53 do livro de produção de texto. Calma aí, tia, você pode repetir as duas últimas? Da número 5? Até fechei esse livro, calma aí. Joga aí fora pra mim, meu. Quais duas últimas? Apresenta discurso direto Isso. é a moral? Aham. Apresenta discurso direto é a fábula. E apresenta uma moral os dois, PF. Ah, tá. Obrigada. Páginas 52 e 53 para casa, no livro de produção de texto, aquele livro azul, tá? Então, pessoal, ó, ficamos por aqui.